Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Convido a todos os irmãos a abrirem a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, santo e eterno é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Senhor meu Deus, te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor. Sei que não sou digno, Senhor Jesus Cristo, mas eu peço que o Senhor possa me usar nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar, me auxiliar, e que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a entender a Tua palavra e a praticar também a Tua palavra, Senhor. A guardar no nosso coração, meu Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a pregação, o tema que eu trouxe hoje, com a ajuda do nosso Senhor, é um tema que o ser humano, assim, ele não gosta muito de ouvir falar e não gosta muito de ir até esse local. Seria um velório, seria a morte, que é algo muito triste, irmãos. Que todos nós, sendo assim o Senhor não voltando a tempo, que o Senhor um dia vai voltar, mas vamos partir, todos nós. Ou um ente querido nosso, vamos enfrentar essa angústia, essa tristeza, saudade. E eu convido os irmãos aqui, vamos ler Eclesiastes capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Então é melhor o dia aqui, no caso, o da morte do que o do nascimento. Claro que para quem é pai, né, ou mãe, ou vê o nascimento de uma criança, é uma alegria imensa presenciar isso. Mas aqui também é interessante que o dia da morte, o dia de sepultar uma pessoa, isso leva as pessoas a pensar na sua vida, como anda a sua vida. Poxa, eu tenho que me acertar com o Senhor, eu tenho que me voltar para o Senhor. Então é um ótimo lugar até para evangelizar, para falar de Jesus, para falar do seu amor. Muito naquele momento de dor ou tristeza, está tão angustiado ali que ele quer um consolo. Vamos ler mais para frente uma passagem que fala disso. As pessoas estão tristes, angustiadas, com saudade, muitos arrependimentos ali também. Muitas pessoas ficam, poxa, por que eu não fiz diferente? Não é? Ou porque eu não falei mais do Senhor para essa pessoa? E se essa pessoa realmente partir com Cristo, louvado seja Deus por isso. Isso já é um motivo quê? De alegria para nós que servimos ao Senhor. Mas e se essa pessoa partiu sem servir ao Senhor? Isso é um motivo de tristeza. Mas tem outras pessoas que estão ali ao redor. Então, é um motivo, sim, de apresentar o Senhor para essas pessoas. Então, nesses versos aqui, fala que o coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Claro que é bom ter momentos de alegria, momentos de estarmos com os irmãos, quando almoçamos com os irmãos, quando fazemos algo. É muito bom. Mas quando alguém falece, às vezes, poxa, eu tenho que ir mesmo. Tipo assim, é um momento de muita dor, irmão. Mas devemos estar lá. Devemos consolar, devemos ajudar. Espírito Santo, me ajuda a levar uma palavra para aquela pessoa. Me ajuda a dar um abraço naquela pessoa. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Então eu gostaria também de ler um pouquinho Eclesiastes capítulo 3, voltando, versículo do 9 ao 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 ao 11. O homem não conhece o seu tempo determinado.
Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. É interessante que tivemos um estudo anteriormente, que o irmão fez, e falou sobre a questão do universo. É algo complexo que Deus fez, que o irmão até comentou. Então nunca vamos entender tudo que Deus fez desde lá do início mesmo até o fim, quando acabar o universo. Não vamos entender tudo que Deus fez. E muitas coisas vão acontecer na nossa vida que não vamos conseguir entender. Os propósitos, os planos de Deus, algo que aconteça que é o melhor até para a nossa vida, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas o Senhor colocou sim no coração de cada um de nós a eternidade. Tem muitas pessoas que acreditam que quando chega ali a morte, aquele momento de dor, é o fim, acabou. E não é assim. Ainda temos a vida eterna, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se entregou ao Senhor, para aqueles que se renderam, andaram no caminho do Senhor. Temos a esperança da vida eterna. Não se limita somente aqui. Então eu gostaria de ler uma passagem, João capítulo 11. Então, a princípio, claro que vale todos nós lembrarmos que um dia vamos partir. Assim como o Senhor falou, que Ele virá como ladrão, a morte também pode nos apanhar como ladrão mesmo. Pode nos chamar a qualquer momento. Não vai indicar, daqui 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui 20 minutos, ou amanhã, ou à noite, o Senhor vai te chamar. Não, a qualquer momento pode nos apanhar como ladrão mesmo, mas devemos estar preparados. Então vamos à leitura de João capítulo 11, do versículo 1, é um versículo longo, mas é um versículo muito, muito importante que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 46, e eu vou comentar alguns pontos importantes dessa passagem, irmãos. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Didimo, disse aos condiscípulos: vamos, também nós, para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que,
Mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então aqui o Senhor, essa passagem fala sobre que Jesus, o amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro. Mas aqui também fala que Jesus teve um recado que Lázaro estava doente. E o Senhor ficou ali 2 dias ali, sem ir realmente ao encontro. E depois de 2 dias ele vai ao encontro. Ali de Marta, Maria, vê onde foi sepultado Lázaro. Então é algo de tristeza aqui, porque Marta e Maria perdem ali o seu irmão mesmo. Se o Senhor não realizasse aquele milagre, realmente Jesus poderia ir lá para consolar as duas, para confortar as duas. Mas aqui é interessante que mesmo o Senhor quase tendo sido apedrejado, porque falou que ele sim era Cristo para os judeus, ele volta novamente. E nessa caminhada com os discípulos, o Senhor vai falando que até os discípulos falam: olha, Lázaro morreu, mas o Senhor fala: não, isso é para a glória de Deus. E vai até lá. E quando chega, encontra Marta. E Marta fala: Senhor, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Marta tem a convicção da ressurreição do seu irmão. Porque o seu irmão, o que ele cria em Cristo. Aqui mesmo o Senhor fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas é interessante que quando o Senhor vê aquele momento de dor, Maria também, depois ele chama Maria ali sendo consolada pelos judeus, e Maria vai até lá, fala a mesma coisa: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. A fé e a convicção que ela tem em Cristo. É muito interessante isso. E o Senhor se comove mesmo. Eu fiquei pensando, irmãos,
desde a criação do mundo, antes de Adão pecar, Eva pecar e Adão, não teria morte. Através desse momento entrou a morte mesmo no mundo. Então, daquele momento ali, e o Senhor sabendo, do começo ao fim do mundo, quantas pessoas iam passar pela morte? Quantas pessoas iam passar pela morte? E é um momento de tristeza. Será que aquilo ali não feria também o coração do Senhor? O Senhor não fez o homem para morrer fisicamente. Ele fez para viver eternamente. E não é à toa que ele mesmo se vestiu de carne e habitou nesse mundo. Mas algo aqui de muitos detalhes, irmãos, que cada irmão vai presenciar nessa passagem, é o versículo 41. Achei muito interessante. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, naquele momento, o Senhor agradece e dá graça porque o Senhor me ouve. O Senhor ficou 2 dias sem ir, desse trajeto de 3 quilômetros até a aldeia. Mas, pelo menos aqui, não há um relato que o Senhor orou aqui. Mas o Senhor era um homem, sim, de oração. E o Senhor está em busca de servos que adoram em espírito e em verdade. Isso eu fiquei pensando. Eu acredito que Cristo sempre reservava momentos para orar, para buscar a comunhão com Deus. Mas eu acredito também, irmãos, que o Senhor orava em espírito também, a todo momento. Não era só o momento de ir no monte, de se afastar dos discípulos, mas era momento também de uma caminhada com os discípulos, conversando com os discípulos. Poderia estar orando em espírito. Graças a Deus, o Senhor sempre me ouve, sempre conectado, uma vida sempre conectado com Deus. E para que aqueles homens também viessem a crer no nome de Jesus, e até os discípulos também, para reforçar mais, o Senhor faz aquele milagre ali, em Lázaro. Mas eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. No mundo que há tanta injustiça, no mundo decaído, pelo pecado, o que eu faço? Como que eu faço? Aqui esse mundo é um mundo de certezas. O que eu devo fazer? A morte pode chegar a qualquer momento. E a morte não é o fim, mas também o começo de uma vida eterna. Algo belíssimo, que nem olhos viram, olha só, nem ouvidos ouviram. E o que Deus já preparou para cada um de nós. Como deve ser glorioso estar com Cristo. Se não tivesse glória nenhuma, só estar pertinho dele. Agora imagina estar com ele, estar numa paz, onde não há dor, não há tristeza, não há luto. Mateus capítulo 28, irmãos. No mundo de tanta incerteza, corremos o risco de ter medo, de sair de casa, de fazermos tantas tarefas, ou até pela nossa vida mesmo. Mateus capítulo 10, irmãos, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então devemos temer a Deus, não ao homem. O homem pode até matar, pode tirar a nossa vida, mas devemos temer a Deus. Porque o Senhor, sim, Ele tem o poder e Ele já se rendeu para nos salvar. Mas o que eu faço? Qual o caminho? Atos capítulo 2, irmãos. Para encerrar a pregação. Atos capítulo 2. Pedro aqui, ele discursa, ele fala de Cristo. E acontece que os irmãos, muitas pessoas são tocadas por essa palavra. Então eu gostaria de ler Atos capítulo 2, versículo 37 até o 38. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse é o caminho. É o único caminho que temos, Outros caminhos vai ser
perdição, né? Um caminho de dor, mais dor até do que o próprio luto, dores eternas. O Senhor nos apresenta, né, hoje, para quem ainda não se rendeu a Cristo, a vida eterna. Hoje é o dia da salvação. Porque todas as coisas, né, assim como diz em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, tudo é correr atrás do vento. Ninguém consegue apanhar o vento. Corremos, lutamos, fadigamos, mas há uma glória reservada para todos nós. Então, eu agradeço, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade.